Para as pessoas que têm mais de 20 anos e puderam ver a melhor época da Nickelodeon, esse vídeo aqui vai te deixar com muita nostalgia e você vai se lembrar de momentos obscuros que aconteceram em episódios dos desenhos da Nick antigos, que são os famosos Nicktoons. Um dos mais conhecidos desse universo da Nick e dos Nicktoons é a vida moderna de Rocco, porque ele tem um humor mais adulto. Só que é de fato difícil de encontrar alguns episódios com essas características. Mas depois de procurar bem, nós conseguimos encontrar o episódio To Heck and Back, que é muito famoso. E aqui, o Vacão acabou engasgando com um osso de frango e morreu. Então ele vai pro inferno e se encontra com o Senhorzinho das Trevas. E aqui se explica o porquê esse episódio está aqui hoje. Porque quando o episódio está sendo finalizado, ele tira o pano que estava cobrindo o seu rosto. E na cabeça dele tem algumas tetas de vaca que começaram a soltar leite. E ele faz aquele giro de cabeça do exorcista, enquanto fica esguichando leite pela cabeça por todos os lados. E parece muito ser a realidade do desenho nesse momento. O Vacão de fato foi pro inferno. Mas é mostrado que aquilo tudo não passa de um grande pesadelo. Ou quase isso. O pesadelo da Angélica. Lembra dos anjinhos? Um desenho de bebês que não parece ter nada demais, até porque são bebês? Então, aqui nesse episódio a Angélica acabou recebendo a notícia de que ela iria ter um irmãozinho. Não iria mais ser filha única. Mas ela não fica nada feliz com essa situação, porque o seu pai provavelmente iria parar de dar atenção pra ela e iria focar no irmãozinho mais novo dela. E isso incomoda tanto ela que ela chega ao ponto de pedir aos seus pais inúmeras vezes pra não ter o bebê. E ela se preocupou a um nível que ela chegou a sonhar algo terrível, que eu não sei como passou na época. Nós vemos um local muito tenso com um possível bebê que seria o irmão dela. E ele tem uma voz grossa e assustadora. Então a cada minuto que vai passando, ele vai crescendo cada vez mais e quer machucar a Angélica, até o ponto de engolir ela. E a gente viu tudo isso com menos de 10 anos na época. Era um outro mundo sem internet, então acredite, isso era algo assustador para as crianças daquela época. E eu sempre tive medo porque era um outro mundo. Mas não para por aí, porque o episódio A Maravilhosa Vida de Chuck é totalmente o contrário, não é nada maravilhoso. O Chuck riscou um CD que o seu pai gostava muito de escutar. Então, com a Angélica na orelha do coitado, o Chuck resolveu sair de casa. E ele era apenas uma criança de 2 anos, literalmente arrumando as suas coisas e indo embora. A Angélica só faz bosta, ela tá ali pra perturbar. Não é à toa que ela sempre tem esses sonhos cabulosos que ela fica com muito medo. Durante o caminho, o Chuck encontrou o anjo da guarda dele. E o anjo resolve mostrar pra ele um mundo onde ele não existia. E tudo estava totalmente destruído, com o pai dele louco. Mas o pior de tudo é a maneira como o Tommy ficou. O moleque de 1 ano virou um mendigo, procurando comida no meio do lixo. E olhando as notícias, isso de fato já aconteceu na vida real. Uma das coisas que todo mundo deveria admitir é que uma das melhores formas de terror é através do humor negro. E às vezes, a situação fica perturbadora. Eu vou te mostrar aqui o episódio do Ren e Stimpy que se chama Dor de Dente. Eles fizeram piadas com uma das piores dores que existe. E a situação chega a ser grotesca em alguns momentos. Porque o Ren revelou pra gente nesse episódio que ele nunca escovou os dentes. E quando ele se olha no espelho, ele simplesmente trinca e quebra. Porque nem o espelho aguentou ver aqueles dentes todos ferrados. Só que não para por aí, e a coisa vai mais além. Porque os dentes caem e nós vemos as gengivas dele completamente podres. E para ajudar nessa situação, o Stimpy diz que se ele tirar as raízes e colocar no travesseiro, ele iria ganhar o dinheiro. E ele começa a puxar aquilo sem dó alguma, sofrendo muito. Eu não poderia deixar de mostrar para vocês o que aconteceu em Bob Esponja, porque aqui sim tem muitos episódios bem obscuros. O episódio de hoje se chama Bob Lula Calça Tentáculos. E tem muito potencial para te fazer ficar acordado a noite toda pela bizarrice. Porque ele começa completamente tranquilo, até que o Bob Esponja e o Lula Molusco, por engano, acabaram se fundindo com a ajuda de uma invenção da Sandy. E não para por aí, porque os dois saem assustando os habitantes da Fenda do Biquíni, na tentativa de se separarem. Mas os dois tiveram que começar a conciliar a rotina dos dois, e tudo iria acabar de fato bem. Mas a Sandy fez outra invenção para separar eles,
E o Lula Molusco queria voltar a ser o fenômeno que ele era quando estava com o Bob Esponja. E um raio que estava na mão dele explodiu, fazendo os dois se juntarem de novo. Mas o resultado disso foi apenas um homúnculo gigantesco sendo criado com Geraldo da Fenda do Biquíni. E ficou tudo muito horripilante. Esses foram apenas 5 momentos obscuros dos Nicktoons, mas eu tenho mais alguns guardados e logo sai pra vocês. Muito obrigado por acompanharem o vídeo até aqui e coloque nos comentários o que mais foi obscuro na sua opinião. Então, até a próxima!